Mas eu quero lhe dizer que eu buscava no meu trabalho, no meu sonho, preencher este vazio e retirar essa tristeza que existia dentro de mim. As coisas foram acontecendo, o sucesso foi crescendo, viagens internacionais, programas de TV. O primeiro programa que nós fizemos foi o programa de Raul Gil. Depois vieram os outros, como Faustão, Gugu, Hebe Camargo, Criança Esperança, Fantástico, Video Show. O grupo mudou de nome, o sucesso cresceu muito, milhões de cópias de CDs vendidos. Mas o vazio e a tristeza me acompanharam. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não sabia que existe um Deus que salva, cura, liberta, restaura, transforma, traz à existência o que não existe. O Deus que eu conhecia era um Deus distante, era um Deus que não podia fazer nada por ele, nem quanto mais por mim, porque não tinha como tocá-lo, não tinha como alcançá-lo. Eu não conseguia enxergar esse amor, essa graça. E desde criança eu tinha um vazio e uma tristeza no meu coração que eu não conseguia preencher com nada. Eu tenho 2 irmãos, sou a caçula, a única filha mulher. E quem é pai aqui sabe que filho e o caçula é assim praticamente o centro das atenções dentro de casa. E a minha família, minha mãe me criou junto com minha avó. Eu não fui criada por meu pai, minha mãe já estava separada de meu pai. E por isso, cada vez mais ela tentava fazer, ela tentava me suprir. Mas por mais que eu tivesse, por mais que eu alcançasse aquilo que eu queria, como criança, o vazio e a tristeza, e eu não sabia o que era. Então eu cresci com um sonho de ser artista. Eu cresci com um sonho de cantar. Eu nunca imaginei fazer sucesso como dançarina. Nunca. Mas o brasileiro, o baiano, ele gosta dessa coisa da dança, tem a questão do swing, faz parte de nós, da nossa cultura. E eu fui assistir um show do grupo Gera Samba, porque quem é da minha geração, que é logo ali, logo ali bem pertinho, e que acompanhou o início do grupo El Chan, sabe que o grupo El Chan chamava-se Gera Samba. E eu fui lá em Salvador assistir um show desse grupo. E ali no meio do público o empresário me viu e me convidou e eu me tornei a primeira morena. Não fiz teste, eu tive logo depois uma reunião com ele e as coisas aconteceram. Tinha uma loira chamada Carol, depois a loira saiu, ficamos fazendo testes com algumas pessoas, depois entrou Carla e foi o trio que o Brasil conheceu. Eu, Carla e Jacaré, Beto e Washington que cantavam, mas o trio de dançarinos era eu, Carla e Jacaré. E o sucesso foi crescendo dentro de Salvador, nos destacamos no Carnaval da Bahia, a música começou a tocar, fazíamos ensaios, os shows, dia de domingo em alguns lugares de Salvador, e tinha um desses lugares, chamava-se Clube da Undina. E ali, porque tinha o Clube Tapajipe e depois o Clube Espanhol. E ali foi crescendo o sucesso. Veio o interesse das gravadoras do Eixo e Rio e São Paulo, e ali o empresário assinou com uma dessas gravadoras e nós começamos a viajar por todo o Brasil. E o sucesso que eu acreditava quando criança que ia acontecer, começou a acontecer. Mas eu quero lhe dizer que eu buscava no meu trabalho, no meu sonho, preencher este vazio e retirar essa tristeza que existia dentro de mim. As coisas foram acontecendo, o sucesso foi crescendo. Viagens internacionais, programas de TV. O primeiro programa que nós fizemos foi o programa de Raul Gil. Depois vieram os outros, como Faustão, Gugu, Hebe Camargo, Criança Esperança, Fantástico, Video Show. O grupo mudou de nome, o sucesso cresceu muito, milhões de cópias de CDs vendidos. Mas o vazio e a tristeza me acompanharam. Viagem internacional, eu cheguei aí para o México, Porto Rico, Chile, Argentina, ganhamos disco de ouro lá fora. Era muito sucesso, amados. Aquilo que eu sonhava, não como dançarina, mas na minha carreira artística, estava acontecendo. Aquilo que todo artista queria, estava acontecendo comigo. Mas quando eu tirava a maquiagem, quando eu tirava o figurino, a tristeza estava lá. Quantas vezes eu no camarim, bispo, chorava, limpava as lágrimas e voltava e continuava o show. Passei a ser uma mulher atribulada, estressada, nervosa. Nada, eu quero lhe dizer, nada, absolutamente nada pode preencher o lugar do Espírito. Dei cantará manará xaraí de me cantará.
do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sucesso, hotéis 5 estrelas, tudo aquilo que eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, amados. Desde pequena que eu trabalho ajudando minha mãe. Minha mãe tinha um salão de beleza, e ali trabalhando com ela naquele salão, e aquele sonho sendo gerado, com o desejo de ter uma vida melhor, roupas melhores, carros, tudo que o ser humano deseja. Mas o problema é quando nós colocamos a nossa confiança nessas coisas. O problema não está em trabalhar, em desejar prosperar, em estudar, fazer faculdade, não está. Mas quando o nosso coração está naquilo e não em Deus, aí está o problema. E o vazio cada vez mais aumentava. Fã-clubes, pessoas que nos acompanham até hoje, com muito carinho, com muito respeito. Mas nada daquilo podia suprir e mudar a minha história. Até o ponto que na volta da viagem internacional, a primeira vez que eu saí do grupo foi em 97. E ali eu comecei a fazer carreira solo, como cantora, puxando o trio elétrico. Teve um ano, esse ano de 97, eu puxei 7 dias de carnaval em Salvador, com banda. E continuei no trabalho, mas já não era mais, eu já não estava mais suportando. Eu não sabia, porque para mim as coisas não me satisfaziam, não davam certo, por mais que eu me esforçasse. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu adorava a falsos deuses. Eu acreditava em espíritos que não vinham da parte do Senhor, segundo a palavra do Senhor nos ensina. O único espírito de luz é o Espírito Santo de Deus. O único espírito que vem verdadeiramente para restaurar, para guardar, para abençoar, é o Espírito de Deus, amados. Não existe outro. Às vezes as pessoas acham que idolatria é só quando adora a imagens. Mas idolatria é quando você coloca o seu marido antes de Deus. Idolatria é quando você coloca a sua esposa no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca diante e divide a sua adoração, ou você se inclina mais para essa coisa do que para o Senhor. E eu não sabia onde estava Jesus. Eu procurava Deus. Eu ia para os lugares achando que Deus estava lá, e Deus bem distante daquilo tudo. A carreira acontecendo, viajando, fazendo show. Dentro de casa veio todo mundo trabalhar comigo. Só que chegou um tempo que eu já não conseguia mais. E eu fui diminuindo, saindo menos, até o ponto que eu deixei de sair totalmente de dentro de casa. Deixei de tomar banho, deixei de escovar os dentes, deixei de me alimentar, deixei de me levantar da cama e deixei de falar. Parei totalmente. Minha família desesperada, não sabia o que fazia comigo. Até pensaram em me internar numa clínica psiquiátrica para ver se poderiam me ajudar. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não chega antes, Ele não chega depois, Ele só chega na hora certa. Você que entrou aqui orando, clamando por uma vida, talvez do seu filho que está nas drogas, talvez de um amigo, de um parente, do seu marido, que tanto tempo você veio para Jesus. Ele até vê a diferença na sua vida, mas ainda está preso. Eu quero lhe dizer, continue clamando e buscando a presença do Senhor por essa alma. Porque em meio a tudo isso, em meio a todo esse sucesso, eu tenho uma tia chamada Antônia Batista. Ela se converteu antes de mim, e ela começou a interceder pela minha vida e reivindicou a minha vida no altar do Senhor. E ali orando, e nessa época ela não sabia de nada que estava acontecendo comigo. Mas eu quero lhe dizer, se Deus não achar vaso, Ele vai pessoalmente. Minha família não sabia o que era que tinha acontecido comigo, ao ponto de me fazer parar daquele jeito. E eu quero lhe dizer que nem eu sabia o que estava acontecendo exatamente. Mas eu quero também lembrar que na palavra do Senhor diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para prosperar todas as áreas da nossa vida, porque Ele veio para desfazer as obras de Satanás e nos libertar dos nossos pecados, amados. Em meio a essa caminhada, eu ouvia as pessoas dizerem: Débora, Jesus tem um propósito na sua vida. Débora, Jesus te ama.
Débora, Jesus está voltando. E quando dizia Jesus está voltando, eu dizia para o pessoal dizer: se Jesus de você está voltando todo dia, eu não vejo ele voltar. Hoje eu digo: Jesus, obrigado porque o Senhor não voltou naquela época. Oh, aleluia, Jesus, o negócio ia ficar estreito para mim, Senhor. Ele teve misericórdia. E Ele tem tido misericórdia de cada um de nós. Ele tem misericórdia assim dessa pessoa que você está orando, está clamando por ela. Talvez você até olhe para ela, como olharam para mim e disseram para ela: não tem mais jeito. Porque tentaram de tudo. Olharam para mim e disseram: acabou. Amados, eu me sentia em um lugar apertado. E era um lugar fechado que eu não conseguia achar a porta para poder sair. Porque no reino espiritual eu estava literalmente presa nas trevas. Talvez você que ainda tenha dúvida se é realmente real que tem céu e inferno. Eu quero lhe dizer que não tem um terceiro caminho. É céu ou inferno. E aquele que nasce, como todos nós nascemos, ele nasce como criatura de Deus. Mas aquele que crê e confessa, ele passa a ser filho de Deus. E no grande dia, não vai ser a bondade, as obras, porque eu não adulterei, porque eu não roubei. Não vai ser isso que vai colocar ninguém no céu, não. Vai ser o nome escrito no livro da vida, no reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É através de Jesus que nós podemos entrar na presença do Senhor e clamarmos e Ele nos ouve. Mas eu estava ali parada, não sabia quem era Jesus. O Jesus que eu conhecia, ele estava lá preso, não podia fazer nada por mim. Eu lembro que uma vez, em meio a muita luta, eu subi na minha casa, no bairro onde eu morava, tinha uma sacada e eu olhei para o céu e eu disse: por que eu sofro tanto? O que é que acontece comigo que a vida de todo mundo parece que dá tudo certo e a minha não dá? É porque às vezes nós escolhemos caminhos que Deus não tem nada a ver com esse caminho que eu e você escolhemos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós seguimos o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra, Ele não nos chama mais de servo, não. Ele nos chama de amigo. E as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Para muitos aqui nesta noite, a chave da sua vitória está em você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo genuinamente. Não é ser amigo da igreja, vir de vez em quando, o negócio estreitou, aí você vem, o bispo vai com amor, com carinho, faz uma oração, aí depois você passa um tempão sem vir e não procura mais Jesus. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E eu estava lá, amados. Estava lá. Sem saber o que ia acontecer comigo. Meu irmão me carregava, me botava no banheiro. Minha mãe me dava banho, me arrumava, me botava no sofá da sala ou no meu quarto. Eu quero te perguntar uma coisa. E o sucesso? E o dinheiro? E a fama? Que muitos estão fazendo tudo para alcançar. E os amigos famosos, até mesmo a minha família, o que puderam fazer por mim? Nada. Porque tem um lugar que Deus permite que o homem vá. Tem um ponto na medicina que o médico vai, mas tem outro ponto que ele diz: agora só um milagre. E eu estava lá, sem saber o que acontecia, nem como saía daquela situação. Mas um dia, o Jesus que eu dizia a ele, todo dia ele está voltando e eu não vejo ele voltar. Que propósito é esse que esse Jesus? Olha, me libere aí que eu vou fazer meu show. Jesus disse que não nos deixará só, mas Ele enviará o seu Consolador.
Ele foi assunto, ele está sentado à destra de Deus. Mas ele enviou sobre nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador. E eu estava deitada na minha cama. Às vezes minha mãe forçava, às vezes tentar me alimentar, mas eu não comia. Fui para 49 quilos. Só tinha cabelo na época que cresceu muito. 49 quilos. Sentia dores no corpo, ficava ali, porque a pessoa que não se exercita, não se movimenta por muito tempo. Eu sentia dores horríveis no corpo. Muito magra. Eu repetia muitas frases de autoajuda, de livros, de coisas que eu tinha lido, de meditação, para poder me acalmar, isso e aquilo outro, na minha mente, porque eu já não falava mais. O meu raciocínio já não era normal. Quando eu senti como se um fogo entrasse em mim. E esse fogo subia e descia e percorria todo o meu corpo. E dentro desse fogo, que não me consumia nem doía, mas me trazia paz, vinha uma frase que dizia: só o verdadeiro amor salva. Só o verdadeiro amor salva. Só o verdadeiro amor salva. E eu comecei a prestar atenção a essa frase. E eu comecei a pensar: meu Deus, eu não sei de onde veio isso. Eu nunca ouvi, eu nunca li. Quem é esse verdadeiro amor? Quem pode salvar? Só que eu passei durante um tempo pensando nisso. E eu parei de repetir as frases de autoajuda. E comecei a repetir na minha mente: só o verdadeiro amor salva. E eu senti, amados, como se aquela frase entrasse em meu coração. E eu senti como se eu estivesse acordando de um sono muito profundo. E me levantei da cama. E eu imaginei que o verdadeiro amor, que nós somos ensinados, que o amor de mãe é um amor especial. E é sim. O negócio vem do céu. Quando mãe falar, bispo, ou tá para ser, obedeça, caia fora, desista do que você ia fazer. Só não coloque sua mãe na frente de Jesus, mas preste atenção. E eu quero dizer nesta noite que pai e mãe, não importa a idade que eu ou que você tenha, ele vai continuar sendo pai e mãe. Com isso, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Eles continuam sendo autoridade sobre nós, independente da idade. Se você é casado, se você tem 50 filhos, não importa. Quando eles chegam, eles precisam ser honrados. E Deus faz promessa através desse mandamento. E ali eu fui conversar com minha mãe, minha voz quase não saía. E ali eu achava que era Deus, que aquilo ali tinha sido porque Deus queria que eu estivesse ali sofrendo. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele veio para destruir, quebrar as cadeias do inferno sobre a humanidade. Deus não quer que vivamos em uma vida miserável, não. Ele quer que tenhamos sim paz de espírito, comunhão com Ele. Mas eu não sabia que quem tinha entrado na minha vida, naquele momento no meu quarto, tinha sido o Espírito Santo de Deus. E eu tentei continuar a minha vida, me levantei da cama, tentei seguir de forma natural, mas o homem e a mulher sem Deus, ele é réu. E havia começado uma guerra espiritual a respeito da minha vida. E os espíritos malignos, bispo, eu ia tentar dormir, eles se apresentavam no meu sonho. Me atormentavam o tempo todo. Eu ouvia vozes, eu via coisas, eu não conseguia ter paz. Eu fiquei praticamente louca. Eu não conseguia mais discernir o que era certo e o que era errado. Eu tinha entrado em depressão profunda, amados. Cuidado com a sua saúde mental. A sua saúde psicológica, emocional. Não se cobre ao ponto de ficar doente, porque nós não somos perfeitos, perfeito só o Senhor Jesus. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Só quem tem todo o poder e todo o controle de todas as coisas é o Senhor Jesus. Ele sim pode mandar abrir e mandar fechar. Mandar andar e mandar parar, porque Ele mata e Ele faz viver. Ele fere e Ele sara. Ele é o único que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele faz o mudo falar, o surdo ouvir, o cego, e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, amados. Deus não mudou, quem mudou fomos nós.
Precisamos voltar ao centro da vontade do Senhor e buscá-lo genuinamente e dar ouvidos à voz dele, como Abraão deu. E ali, sendo atormentada, sendo perseguida no reino do Espírito, Deus tocou no coração dessa minha tia: você tem intercedido, se prepare para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não é só orar e deixar lá, ó, Jesus, abençoa, e pronto, não. Nós somos canais de Deus sobre a face da terra. E Deus quer usar a sua vida assim, para alcançar almas, para abençoar pessoas. É melhor dar do que receber, amados. E é dando que se recebe. E quando eu falo isso, não é só de forma material, financeira, não, é em todas as áreas. Em todas as áreas. E ali eu, sem saber o que fazer, minha tia começou a ligar para mim. Ela orava por mim até o ponto que ela ouviu o Espírito Santo dizer: faça o apelo agora. E ela, pelo telefone, me perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu aceitei o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sem saber direito o que estava fazendo. Mas naquele dia ela me deu uma chave, e que foi a chave da minha vitória. Ela disse: agora, quando o Espírito, ou você ouvir vozes ou alguma coisa, você abre a boca e diz: está repreendido em nome de Jesus. E eu, meio trêmula, desliguei o telefone. Eu não sabia direito nem orar, não sabia fazer nada. Dobrei o meu joelho e clamei e pedi por socorro. E o espírito maligno veio tentar me atormentar. E mesmo porque o novo convertido fica com mais medo do que outra coisa, eu disse: está repreendido em nome de Jesus. E o inimigo foi destruído. E ali eu passei por uma fase de libertação, comecei a ir para a igreja, comecei a conhecer a palavra de Deus, porque quem liberta e quem cura é a palavra de Deus, é o poder que está em Cristo Jesus. E ali eu fui conhecendo o Senhor. Eu ainda estava no meio artístico, eu ainda estava em cima dos trios elétricos fazendo show. Voltei, participei dos 10 anos no convite, mas eu já estava na igreja. E Deus foi me curando, foi me libertando, foi me transformando. Mas Ele tem um propósito realmente na minha vida e na sua vida. E em meio a essa viagem, em meio a esses shows, às vezes eu ainda chegava com o cabelo todo cheio de brilho na igreja para assistir o culto aos domingos. Um domingo eu estava na televisão, no outro domingo eu estava no culto, e buscando intensamente de todo o meu coração ao Senhor. E Ele disse: deixa tudo no altar. E eu disse: Deus, é a minha carreira. Deus, é o sonho de criança acontecendo. Deus, é o que eu sei fazer. E Ele disse: deixa tudo no altar. Uma equipe montada, CD gravado. E Deus disse: até aqui eu vou com você. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu mesmo sem saber o que ia acontecer comigo, amados, eu rescindi o contrato com o Grupo El Chan. Eu cheguei no altar do Senhor e entreguei a minha carreira como cantora. E não pense que eu fui logo ungida missionária, não. Fui para o banco da igreja. Deus trabalhando na vaidade, na soberba, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. E ali Ele foi me transformando. Me curou da depressão profunda. Eu tinha síndrome do pânico, não podia dirigir. Ele me curou da síndrome do pânico. Eu nunca tomei remédio, eu nunca fui a psicólogo, a psicanalista. Nunca fiz nenhum tipo de tratamento. Foi o Espírito Santo. Eu falo sem medo. Foi o Espírito Santo de Deus que me curou. Agora eu não quero lhe dizer nesta noite que você não vá para um médico, que você não busque um profissional. Não, busque primeiramente o Senhor. E aquilo que Ele lhe direcionava, assim, porque os médicos são autoridade. E não há autoridade que não seja constituída por Deus. Procure ajuda, fale com o seu bispo, com a sua pastora. E se Deus direcionar o médico, vá. Se Deus permitir que você tome remédio, porque Ele quis fazer isso comigo, Ele pode fazer muito maior na sua vida. Mas que sejamos obedientes ao Espírito Santo de Deus. Sentia dores no corpo, na lombar, nos joelhos. Meus joelhos inchavam e Deus me curou. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Depois eu fui enviada para um curso missionário internacional chamado Clamor pelas Nações. E ali Deus trouxe através da sua palavra a revelação do ministério missionário na minha vida. Quando eu cheguei em Salvador, eu fui ungida missionária. E Deus tem me levado e almas têm sido alcançadas. Almas têm sido libertas. E o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu quero dizer que Deus, quando faz, Ele não deixa sequelas. Mas nós precisamos abrir o coração para passarmos pelo tratamento do Senhor.
Abre o coração. Tem pessoas que estão doentes emocionalmente porque trancam o coração. O Espírito Santo de Deus quer lá passar a mão e curar, mas às vezes, amados, quando temos algum tipo de ferida, precisa espremer. Não sei se é essa palavra que vocês usam aqui, mas precisa até sair aquela sujeira, aquela inflamação. Precisa fazer às vezes um rasgozinho para poder abrir e tirar. Assim o Senhor faz comigo e com você. Deixa Deus te sarar, deixa Deus te curar, deixa Deus te abençoar genuinamente, porque não adianta ter sem ser. Precisamos ser curados, para na hora que chegarmos aqui, clamarmos por nós e por outras vidas que estão precisando. Precisamos clamar pelos nossos líderes, precisamos clamar pelo projeto de Deus sobre a face da terra, pelos ministérios, pela igreja de Cristo. Não podemos lançar sobre a nossa liderança toda a responsabilidade do reino. Precisamos levantar, porque é minha obrigação e sua continuar o trabalho que Jesus começou sobre a face da terra, amados. Tem almas perecendo, igreja. Tem almas que só precisa você dizer: vamos lá na igreja. Vamos lá participar das 12 campanhas. E virão correndo. E virão. Mas eu e você precisamos despertar. Que não podemos buscar só para nós. Que não podemos ser egoístas espiritualmente, achando que eu já estou no céu, já estou salvo, então cada um por si. Não! A igreja de Cristo não foi chamada para isso. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje? Mas graças a Deus que é transmitido. Sim, faça o trabalho que Jesus confiou a você. Dei cantará manaraxarai de me cantarachai. Não bote só nos ombros do bispo, não. Ele faz a parte dele, mas ele é ser humano. Mulheres, eu não conheço esse ministério. Se levantem para ajudar a sua pastora. Não é só querer imitar porque ela é uma mulher bonita, abençoada por Deus, o cabelo, a roupa. Não! É no joelho. Não é só chegar para dizer: pastora, ore por mim. Pastora, ore pelo meu marido. Pastora, a senhora está precisando de alguma coisa? Não é para querer saber da intimidade deles. Mas tem coisas que nós, como ovelha, precisamos ajudar e fazer. Por isso que muitos não estão aguentando. A sua vitória, com todo temor e respeito, não está no bispo, não está na pastora, está em Cristo. Não sobrecarregue a sua liderança. Ore por eles, jejuem por eles. Sabe por quê? Porque a bênção entra por eles. Se eles estiverem debaixo da bênção, a igreja também vai estar debaixo da bênção. Levanta, ó igreja amada do Senhor. Desperta, porque Jesus está voltando. Isso tudo aí vai passar. Às vezes a mulher gosta de um sapato e ela quer aquele sapato, aquela bolsa. Aí ela vai, compra 15 dias, ela já quer outro sapato, outra bolsa, porque aquilo já passou. Eu estou mentindo, mulheres? E tudo. E tem outras coisas também, os homens também. O que eu quero dizer é que as coisas passam. Eu comprava roupas de grife caríssimas. Quando eu chegava em casa, eu já providenciava algumas pessoas para dar, porque aquilo já não me preenchia. Mas quando Jesus veio habitar em mim, quando o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e fechou as brechas e me santificou, e tem a cada dia trabalhando na minha vida, porque no dia que Deus achar que eu já estou no centro da vontade dele, ao ponto de não permanecer aqui, ele vai me levar. Porque a cada dia Deus vai tirar algo da sua vida e da minha vida, e Ele vai acrescentar algo na minha vida e na sua vida. Então deixa Deus te abençoar, igreja. Mas seja fiel. Adore. Porque eu estou de pé. Porque Deus olhou para mim com misericórdia. Não é porque eu fui do Tchan, que Deus abençoe a vida dos meninos, de todo o grupo, dos que já foram também. Mas não é nada disso. Deus não está preocupado com isso. Deus olhou para a minha alma, olhou para a cruz de Cristo e olhou e disse: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu vou ter misericórdia de você. E não me deixou descer à sepultura, porque se eu tivesse descido à sepultura,
Da forma que eu estava nas trevas, eu estava sem Cristo. E eu iria para o inferno. E Deus, que tem o poder de matar e lançar a alma para o inferno, não me matou, não permitiu que eu morresse. E também me trouxe para o seu reino, porque Ele é bom. Amém?